além de intensificar o vínculo da mãe com o bebê, amamentar traz muitas vantagens. A gente vai falar da amamentação. Agora, a gente sabe que algumas mulheres acabam desistindo. Muitas pelo cansaço, outras pela dúvida, outras por dificuldades durante a gestação, parto da vida, e algumas por ansiedade, que aí depois gera um estresse e a mãe acaba não dando conta. E a nova rotina também pode acabar deixando a mamãe de cabelo em pé, né? Tem mãe que não dorme tem tempos, tem mãe que a gente olha só de olhar e fala, esse é mãe recente, tá lá com as marcas no rosto. Mas hoje, olha, o Vida Melhor pretende te ajudar. A gente vai entender por que é tão importante amamentar, saber quais são as vantagens, tanto para a mamãe quanto para o bebê. E muito mais. A gente tem aqui uma pediatra maravilhosa, a gente vai ouvir a consideração de uma especialista em amamentação, da área de enfermagem. A gente vai ouvir uma psicóloga também falando sobre essas questões que envolvem a amamentação. Então eu quero que você fique comigo. Talvez você fale assim, Cláudia, mas eu agora sou avó. Os meus filhos já cresceram, já vieram os netos, não tem problema. É tão bom a gente se atualizar, entender como é que tá hoje, o que fala-se hoje da amamentação, aliás, de todos os assuntos, né? E aí, olha, você que de repente já é avó, as mais novas precisam da sua sabedoria. Então, ouça, participe do programa, faça a sua pergunta através do nosso telefone 2202-8432, porque depois você pode ajudar a quem está lá de marinheira de primeira viagem. Para começar o nosso bate-papo sobre amamentação, eu chamo ela que é médica, pediatra do setor de cardiopatia e gravidez do Instituto Dante Pazanese. Ela é responsável técnica da saúde da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. E eu tenho certeza que você vai gostar do nosso papo, porque ela é maravilhosa, um doce, doutora Elvira. Tão bom recebê-la. É muito bom poder contar com a sua sabedoria e com a sua experiência, né? Vamos sentar aqui então um pouquinho, fica à vontade, para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre amamentação. Tem gente que fala assim, o mundo mudou, tá tudo moderno. As crianças hoje, com 2 anos, elas já têm um tablet, elas já sabem até jogar um joguinho. Mas amamentar continua como era lá no passado? Continua. Amamentação é a relação mãe e filho, né? A intimidade mãe e filho, a continuidade da gestação, né? O carinho, o afeto, a doação da mãe. Eu acho que é uma bênção de Deus. Né? É uma bênção de Deus. Eu sou super fã da amamentação, graças a Deus eu amamentei os meus 2 filhos bastante e acho que a gente tem que fazer de tudo para amamentar, né? Agora, a amamentação, além desse contato, dessa relação, ela também tem uma importância muito grande no desenvolvimento da criança, em todos os sentidos, né? Porque o leite materno, fisiologicamente, ele é o completo. Ele tem as quantidades exatas de proteínas, tem as imunoglobulinas, que são as defesas, né, que são os anticorpos da criança. Ele tem as gorduras, tudo na medida certinha. E todos os leites, hoje nós temos várias variedades de leites que tentam se aproximar, mas nunca chegam, porque a natureza é a natureza. Né? Agora, então, o leite materno tem o mais completo. Desculpa te cortar. Eu ouço algumas mamães falando assim, eu parei de amamentar, eu precisei complementar com mamadeira e ele largou o peito. É necessário mesmo, em alguns casos, completar? Olha, depende muito do pediatra de estar observando, orientando, porque a gente, quando examina uma criança, você tem que ver o desenvolvimento dela, o ganho de peso da criança, observar, porque o pediatra também tem que analisar o peito da mãe, ver se está em condições, se realmente as glândulas estão entumecidas, formando o leite, né, para a criança. Se a criança realmente, se ela é uma prematura, ela vai ter mais dificuldade para mamar, então a mãe tem que ter um pouquinho mais de paciência. Então, tudo isso, existe uma relação médico-paciente, mãe, criança e os familiares que também ajudam, porque o pai também tem que participar. Né? Agora, então, o que eu observo é que às vezes não é nem o médico que faz essa sugestão de uma complementação. Às vezes é uma amiga, é uma pessoa querida da família, que parece mais experiente, e fala, esse bebê está chorando, o seu leite é fraco. Existe leite fraco? Não existe leite fraco. Todo leite materno é ideal, né? Mas, a não ser que a mãe tenha uma doença ou ela está num tratamento que não pode, que algumas medicações que a mãe pode tomar, pode passar através do leite. Então, a gente tem que ter também esse conhecimento se a mãe está fazendo algum tratamento para poder ou não manter a amamentação, né? Agora, o leite é sempre bom.
O leite materno, a análise é sempre boa. Então, às vezes a mãe chega para mim e fala assim, mas o leite é tão clarinho, né? Porque quando você tira o leite... Ele parece uma aguinha de coco, né? Mas não é. Ele é perfeito. E ele sustenta. Tanto é que quando a criança suga, o que ela tem? Ela, em mais ou menos de 15 a 20 minutos cada seio que a gente orienta. Porque nos primeiros 5 minutos ela já tira uma quantidade grande. E nos 15 minutos ela já está satisfeita quase. Então não precisa ficar lá 1 hora dando de mamar. Porque aí a criança cria uma preguicinha, né? E tem criança que fica, né? Que gosta de ficar lá chupetando e quer ficar lá um tempão. Mas, na verdade, ela se alimenta, então, nos primeiros 20 minutos? 20 minutos. 20 minutos 20 em cada minutos. seio? Em cada seio é o suficiente. Normalmente é o suficiente. Apesar de ser ralinho, é um leite forte e que alimenta a criança, né? Ele tem todos os componentes nutricionais ideais para a criança. A mamãe tem muito... referencial em relação ao seu filho quando ele chora. E aí a criança às vezes mamou, põe no berço, daqui a pouquinho ele já está chorando de novo. Por isso é que algumas acham que, meu leite não está sendo suficiente porque ele está chorando. Criança chora só porque tem fome, doutora Elvira? Não, de jeito nenhum. Inclusive tem até, acho que uma imagem que a gente faz, eu acho que ela até pode passar, que tem o seio são várias glândulas mamárias, né? E todas elas vão para um ducto que vai para o bico do seio. Então, eu sempre para a mãe, você examina bem o seio, ele tem que estar cheinho, tem algumas glândulas que estão mais entumecidas, então a mãe na hora de mamar, ela faz uma ordenhazinha, tá? Porque a criança, às vezes, o bico, às vezes, não é um bico bom, que a gente fala, um bico bem proeminente. Então, a criança adapta, mas ela não consegue sugar, ou ela é pequeno, baixo peso, ou ela é prematura, então a mãe tem que ajudar. E às vezes ela não... E o sugar, a mãe tem que observar, ela engole. A mãe ensina a mãe a pôr a mão aqui no nenê. Só esse movimento da bochecha, isso não está sugando. Ela tem que prestar atenção. Né? E às vezes tem criança que faz... Esse também não está sugando. Então a criança tem que se adaptar bem e a mãe sente o leite sair. Né? Então isso é importante. Legal. A gente vai continuar conversando, mas a nossa equipe foi até um hospital renomado e experiente, que tem um curso de amamentação, de aleitamento materno. E a gente foi conversar com uma especialista nesse assunto também. Ela vai falar um pouquinho, e você que está em casa, com certeza também vai ter oportunidade de aprender. E a gente já volta aqui para continuar nossa conversa, nosso bate-papo com a doutora Elvira. Se você tem dúvidas sobre amamentação, já pode mandar sua pergunta no 0 Operadora 11 2202 8432. Participe. Pode rodar. O grupo de apoio ao aleitamento, ele tem várias frentes de trabalho. Ele vai orientar a mãe no momento, a gente faz uma orientação antes para aquelas que procuram orientação ainda na gestação, através do curso de gestantes. Quando a mãe ganha o bebê, a gente vai fazer esse acompanhamento no parto. Então, todos os nossos colaboradores, eles são capacitados e habilitados para o manejo clínico da amamentação. E a gente faz realmente essa ponte de aprendizado. Como é que ela posiciona o bebê, o que ela tem que olhar, que é a tal instrumentalização que a gente precisa dar para quando ela estiver em casa, ela saiba fazer sozinha, né? Então, qual é a posição, que tipo de posição eu posso usar, como é que eu tenho que observar a boca para que o bebê consiga fazer a extração do leite sem machucar o mamilo. Né? Como é que ela cuida da mama, né? Como é que ela tira o excesso, como é que ela usa um acessório que vai facilitar a pega do bebê e ao mesmo tempo o esvaziamento da mama, que é o caso, por exemplo, da concha, que ajuda a deixar arejado, tira o atrito do tecido de cima do mamilo. Então hoje a gente segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que são 6 meses exclusivos de aleitamento materno e até 2 anos ou mais com aleitamento misto. Né? Então, para isso é importante ter uma retaguarda, ter um respaldo que nem sempre ela vai conseguir sozinha ou com o apoio da família. Às vezes ela precisa realmente de uma ajuda técnica para construir esse aprendizado, construir esse crescimento aí de processo, porque é um processo, de que amamentar é um processo de aprendizado, não é instinto como muita gente pensa. Então, na cabeça da grávida, ela não acha que isso vai ser um problema porque ela acha que é instintivo.
E aí a primeira grande frustração é quando realmente ela começa a dar de mamar e a coisa não é tão fácil assim. O maior mito que a gente tem, né, com relação ao leite é o leite fraco ou leite insuficiente, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que toda mulher é potencialmente capaz de produzir leite em quantidade e em qualidade. Ela precisa amamentar corretamente para que isso aconteça. Meu nome é Juliana Ribeiro, meu bebê tem 11 meses e meio, está quase fazendo 1 ano. Amamento desde do nascimento, já amamentei já desde a sala de parto, que foi importantíssimo para que a gente sabe que é importante para o aleitamento ser bom, né? Ser do melhor possível. Eu sou uma adoradora da amamentação, eu amo amamentar o meu filho, eu acho que a troca que você tem com ele é infinitamente maior do que quando a gente dá a mamadeira. A troca, o amor que você consegue dar e com isso o vínculo que você faz com esse bebê é extraordinário, assim, é incrível mesmo. Então eu acho que não só a parte de nutrição, a parte imunológica, como a parte de amor. Você sente efetivamente que você está dando amor para aquela criança, ele sente isso de volta, ele também adora mamar. Então é fascinante, assim, eu acho fantástico, realmente é difícil desmamar agora. A retirada do leite ela é muito importante por vários fatores. Tanto para a mãe que está com um bebê que naquele momento não pode mamar, então prematuro, que está numa UTI neonatal, que não pode mamar, como a mãe que volta a trabalhar, ou como a mãe que vai fazer um exame, ou vai fazer uma cirurgia, é importante que ela retire o leite. Essa retirada pode ser tanto manual quanto mecânica, que é essa que a gente está vendo, né? Que é uma opção. É importante que a mulher saiba fazer as duas, né? A ordenha mecânica dá a opção para a mulher de um pouco mais de liberdade, uma vez que ela retira de uma maneira mais rápida, né? E ela vai escolher um equipamento que seja adequado, que não traumatize o seu mamilo e que tenha uma retirada mais adequada. E ela vai poder guardar esse leite para oferecer para o bebê, ou no caso de uma volta ao trabalho, naquele momento, ela está mantendo a produção, né? Então, às vezes fala, mas esse leite eu vou dar para o bebê? Então, não é só o leite que eu dou para o bebê, porque às vezes é um bebê grande, ele come outros alimentos, mas é manter a produção. A manutenção está ligada ao estímulo que eu dou. Então, se o meu bebê está mamando e eu volto a trabalhar, ele naquele momento que eu estou fora, ele não estimula mais a minha mama. Então, essa separação já vai ter uma baixa na produção. Se eu mantiver a retirada, eu não só consigo manter a produção, não no mesmo nível, mas no nível muito próximo, como também eu vou oferecer o leite para o bebê quando eu não estiver presente. Da mesma forma, a mãe do prematuro, que naquele momento ela não pode oferecer, e a maneira que eu tenho de levar o leite materno para esse bebê que está precisando, que para ele, não só para ele, mas principalmente para ele que é vulnerável, é o melhor alimento, a melhor escolha para o crescimento e desenvolvimento dele naquele momento. O Brasil é o país que mais tem unidades de bancos de leite. Nós temos uma rede nacional de bancos de leite coordenado pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e você que está em casa consegue acessar pelo site da Fiocruz os bancos de leite que são credenciados, cadastrados e que podem te ajudar se você tiver alguma dificuldade com relação à amamentação, tanto no manejo da amamentação como para a doação de leite realmente. Vale muito a pena investir nesse processo de amamentação. Vale lembrar que toda mulher, de novo, é potencialmente capaz de produzir e oferecer leite para o teu bebê. O que precisa é ter apoio, acreditar que é um processo de aprendizado, né, e que você é capaz. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita. Ai, que delícia! Se tem algo que me enche o coração de saudade é a amamentação. Fiquei assistindo agora a mamãe falando do momento tão mágico, né? E me lembrei do Gabriel, da Carolina. Enquanto mamavam, a gente ficava trocando olhares, assim. É um olhar apaixonado, é uma coisa que é tão difícil da gente explicar. Eu continuo com a doutora Elvira Rito, falando sobre a importância da amamentação. No intervalo, a gente estava falando um pouquinho sobre a higienização da mama, né? Precisa ser feita como e quando? Eu digo assim, primeiro eu falo assim, o leite, ele é importante por vários motivos. A digestão é fácil, né? E é barato.
Ele já vem prontinho, na temperatura exata, não dá trabalho nenhum. Só que a mãe tem que ter uma higienização. Então, ela tem que ter as mãos bem lavadas, as unhas separadas, ela tem que ter a higiene corporal. Deu de mamar? Acabou de dar de mamar? Não esqueça de lavar o bico do seio, porque fica resto de leite, fica a saliva do nenê e isso pode provocar rachaduras. Ah, a rachadura pode ser provocada por esse Pode acúmulo ser, de pode. leite que fica ali. Pode. Falando em rachadura, tem algumas mães que desistem já no começo, nas primeiras mamadas, porque o bico racha mesmo, Racha. né? E às vezes até sangra. Sangra. O que a gente pode fazer? Não, aí tem que fazer o tratamento tópico, né? A gente, conforme a rachadura, ou nós mesmos, pediatra, ou o ginecologista, dá a medicação exata. Nunca, antes da criança mamar, retirar, se passou alguma pomada, se passou algum creme, tem que retirar, para não ficar o gosto, né? Lavar bem com água e sabão. O melhor tratamento é água e sabão. Acabou de mamar, lava de com novo. água e sabão. Eu fazia um banho de luz até na maternidade, mas Pode na maternidade de ser, São pode ser. Luís, que foi lá que eu tive a Carol. No Gabriel não tive essas rachaduras. Engraçado que foi meu primeiro bebê, eu amamentei sem ter rachadura. Mas na segunda eu tive, e aí elas me ensinaram a fazer um banho de luz Isso, com um pode abajur ser. sem a Isso. cúpula, a 1,5 palmo de distância, Pode ser. assim, 15 minutinhos em cada mama. Era ótimo, cicatrizou rápido. Porque a mãe, assim, a criança mamou, ela dorme, ela, né, seu soninho. Aí a mãe vai, coloca a criança no berço e esquece de limpar. Aí põe aquele algodão, ou põe um protetor, ou põe e acaba, isso aí vai ficando. Aí ela esquece, vai fazer uma coisa, fazer outra, aquilo já secou e já deu problema. Então eu brinco com as mães, você escova o dente antes ou depois que você come? Então é a mesma É a mesma coisa, né? Agora, a posição. Qual é a posição ideal para a gente dar mamar? Eu digo assim, a mãe tem que ser uma cadeira, até o estilo que você está mesmo, seria uma poltrona. E ela tem que ter o lado que ela vai dar de mamar sempre apoiado. Porque a criança, mesmo pequenininha, depois de um tempo se segurando, pesa, né? E ela pesa e ela vai contrair. Ela contrai toda a musculatura. E dá mais dificuldade do esvaziamento das glândulas mamárias. Então, sempre ficar numa posição tranquila, pôr uma almofada. Hoje tem até Hoje umas tem, almofadas aquelas almofadas especiais. próprias para amamentação, Mas né? quando não tem, porque você lida tanto com a pessoa que pode com a pessoa que não pode. Então, é um travesseiro, é um apoio, tá? Ou na cama, bem relaxado, bem tranquila, né? Nada de... E quando está dando de mamar, é mãe e filho, ou marido, é lógico, o pai participando. Porque todo mundo, deixa eu ver se dá de mamar, né? Isso inibe a mãe. Então, dar de mamar é um momento seu e da criança. Ok. Tem mães que dão mamar deitada na cama, com a criança deitada do lado. Eu acho perigoso, porque eu sei que mãe tem sono, né? E tem também um probleminha da digestão da criança quando mama deitada. Vamos falar sobre Não isso. é ideal, né? Mamar é na posição e a criança, o ideal é ficar uns 45, não deitada, sempre uns 45 graus mais ou menos elevada. Por isso que eu peço para pôr um apoio. Outra coisa, acabou de dar de mamar, o estômagozinho, ele faz para o lado esquerdo. Então, o leite cai, ele demora um pouquinho para escorrer. Então, se você deita, aquilo volta. É o que se chama de regurgitação. Essa regurgitação é ruim para a criança, é ruim para a mãe, e a criança pode aspirar. Então, nunca dá de mamar deitado. Crianças que têm refluxo, elas podem ter menos refluxo se o leite for mais grosso? Porque o leite da amamentação, a gente até falou aqui, que ele é extremamente rico, ele é completo, não falta nada, mas ele é mais fininho. E tem mãe que acha que o leite precisa ser grosso. Tem alguma relação? Como é que é Olha, isso? vamos diferenciar. Refluxo é uma doença, regurgitação não, né? Porque a criança tem o esfíncter, é uma válvula, do esôfago para o estômago. E ela ainda é imatura. Isso aí tem que amadurecer. Então, quando o leite cai, e ele é fluido, qualquer um de nós que tomar um copo d'água e deitar, vai ter fala-se refluxo, mas uma regurgitação, que é o que acontece com a criança. Então, por isso que a gente pede para deixar uma posição elevada e quando for deitar a criança, depois da mamada, fica alguns minutos com a criança levantada, nada de ficar batendo, porque o leite é fluido, ele sobe, né? Demora um pouquinho. E a massa não vai resolver, né? O que vai acontecer se você engrossar o leite? A criança ainda não tem os enzimas suficientes para metabolizar esse carboidrato, essa farinha que você colocou. Então, vai
vai engordar, vai dar alterações da nutrição. Não vai engrosse nada, de leite. jeito nenhum. Tente dar o seu leite. Pelo menos não até fica o- achando que seu leite é fraco, porque não tem leite Não, fraco. de jeito nenhum. Pelo menos até o 6º mês, a preconização, só leite. Né? Perfeito. E nada de engrossar. Depois do 6º mês que a gente começa. Tem criança que tem muita cólica e a mãe acha que, ai, será que o meu leite está dando cólica no bebê? A cólica está sempre relacionada à amamentação ou ao alimento que a criança ingere ou tem outros motivos que levam a criança a ter Não, cólica? tem. A própria digestão pode dar cólica, primeiro. A parte emocional da mãe pode levar cólica, né? Alimentos que a mãe ingere, a não ser que sejam alimentos assim, muito condimentados, né? Tipo, muito apimentado, muito ácido, pode dar um problema, né? Pode dar cólica, né? Mas a cólica é normal, é a adaptação do intestino, das estruturas gástricas da criança na digestibilidade. Como é normal a criança mamar e evacuar. Ela está mamando e diz, ai, meu, está com diarreia, porque está mamando e está evacuando. É normal, porque o reflexo gastrocólico é aumentado na criança. O trânsito da criança é muito maior, não é controlado, né? Tanto é que nós controlamos, mas a criança não controla, né? Então ela tem que usar a fraldinha porque ela não controla. Ah, que gostoso. Eu falei que ia contar pra vocês, né, como é que eu fazia. Eu voltei a trabalhar, o Gabriel, ele era muito novinho, ele tinha uns 2 meses só e eu precisava voltar a trabalhar de todo jeito. Mas eu consegui amamentar ele exclusivamente com leite materno até o 6º mês, aí depois vem a frutinha, vem a papinha e tal. E daí eu tinha uma bombinha, até comprei fora numa viagem, mas hoje em dia a gente tem várias aqui no muitas Brasil também. e não existe nenhuma dificuldade, gente, não dói, é super tranquilo. Você encaixa no bico do seio, você liga a pilha e aí é rapidinho também, não é nada demorado, rapidinho enche aquela mamadeirinha. Aí eu levava um isoporzinho, aquela bolsinha térmica cheia de gelo e colocava lá a mamadeirinha. Aliás, colocava várias, porque ao longo do dia eu fazia a extração do leite. Aliás, de 3 em 3 horas, igualzinho ele faria em casa, né? E aí, a hora de dar mamar tinha que ser a hora que eu chegava, à noite. Às vezes eu passava a madrugada inteira amamentando. Que era bom pra mim, por um lado. Era a tua satisfação. Era a minha satisfação, né? Que a gente fica apaixonada. Seria meia culpa. Como eu não fiquei o dia inteiro, eu quero ficar a Você noite quer ficar inteira. à noite. Aí Chega você uma hora- vicia, né? Chega uma hora que a gente não aguenta muito, né? Vai até... Mas você sabe que a Carol foi mais ou menos assim também, que eu também trabalhava o dia inteiro. E eu consegui amamentá-la até 1 ano e meio, porque ela Não, a queria gente mamar deixa pra realmente sempre. essa ordenha do leite, essa retirada do leite, deixa na geladeira ou no ar-condicionado e dá o leite normal durante o dia, né? E nem por isso ele largou o peito. Porque tem gente que fala assim, mas se eu tirar o leite, colocar numa mamadeirinha, ele vai largar o seio? Não, nenhum dos meus 2 filhos largou por conta É disso, aquilo não. que eu te disse, quando você for dar de mamar com a mamadeira, encostar o neném em você e dá. É outra coisa que a gente tinha que falar sobre os horários, né? Porque mãe, mama de hora em hora, mama de 2 em 2 horas, de 3 em 3. Não existe um rigor. Até o primeiro mês, 40 dias, não existe um rigor. Não, vai dar de 3 em 3 horas, vai dar de 2 em 2 horas. Dependendo muito da criança, do estado nutricional da criança, se ela é prematura, se ela nasceu de peso normal. Então, tem crianças, por exemplo, prematuras que às vezes mamam de 2 em 2 horas, porque ele mama pouquinho. Então, ele não aguenta ficar muito. E se você ficar muito tempo, vai dar um déficit para ele. E uma criança maior, que suga bem, que ela já, desde como suga bem, aí você pode expandir para 3 horas ou até 4 horas. E eu sempre falo para a mãe, se você for fazer horário, durante o dia, que é para você ficar tranquila à noite. Exatamente. Porque se a criança mama direitinho, ela vai ficar satisfeita à noite. É como nós, se a gente se alimentar bem durante o dia, você não vai ter fome à noite. Senão tem gente que acorda à noite para comer, né? E aí a mamãe descansada também produz muito mais Muito leite, mais, né? isso aí. Doutora Elvira, eu volto já, tá? Tá bom. Estou conversando com a doutora Elvira, que é uma querida e está passando tanta experiência pra gente. E agora, doutora Elvira, tem algumas dúvidas aqui. Daqui a pouquinho eu vou passar também um bate-papo bacana que a gente fez com a psicóloga Natércia Tiba, falando sobre os aspectos psicológicos, tá? Mas deixa eu ajudar aqui os telespectadores com dúvida. A Paula Fernanda Lisboa, ela é de Cuiabá, no Mato Grosso. Ela disse que tem um bebê de 2 meses e ele se alimenta exclusivamente do leite materno. Faz 1 mês que o intervalo de cocô está sendo muito longo, já chegou a ficar 7 dias sem fazer cocô. É normal? O que ela pode fazer? Olha, 7 dias já não é normal. É normal a criança, como eu disse, ou ela evacuar cada amamentação, ou ela ficar até, às vezes, 2, 3 dias sem evacuar. Então, precisa ver ou se a mãe está tomando bastante líquido, né? Se a criança não está tendo cólica, aí o pediatra teria que dar uma olhadinha, se não está com a barriguinha durinha,
Aí tem que dar uma examinada. Agora, 7 né? dias é 7 muito dias tempo. é bastante. Precisa levar no pediatra, é né? É bom dar uma avaliada. Assim. Ah, chegou uma foto, coisa mais fofa. Quem mostra aqui pra mim? Ah, que paixão. Deixa eu ler aqui, então. Peraí, a Márcia, ela diz... Boa tarde, até quando é ideal a amamentação para o bebê? Tá dando muito reflexo? Deu agora? Deu aqui, Até quando é ideal a amamentação para o bebê? Pois meu bebê tem 8 meses e eu já estou dando outros alimentos. Mas mesmo assim, após a refeição, ele quer dar uma mamadinha. É normal? Eu amo amamentá-lo, mas às vezes me sinto um pouco estressada, mesmo não querendo ficar. É normal. Eu também sou assim, era assim que nem você. É normal, quer dizer, até 6 meses é só o leite. Depois começando as outras alimentações, né? Mas é normal, até para digestão, é bom. Ok. A Giane Almeida, ela diz, olá, Cláudia, sou fã, adoro o programa, obrigada, Giane. Meu bebê tem 1 mês e às vezes eu fico cismada de que meu leite não está sendo suficiente. Chegou mais uma foto aqui, meninos, mostra aqui. Ela diz, eu fico cismada que o meu leite não está sendo suficiente porque às vezes parece que ele está vazio. Porque às vezes parece que ele está vazio, isso acontece. Eu estou com um problema porque um dos meus seios rachou e vaza muito leite. Está dando a impressão de que ele está menor que o outro. Ele volta depois. Às vezes ele mama e depois vomita tudo. Gostaria de saber o que fazer. João Gabriel, fofo. Ela tem que observar. Bom, se o nenê está mamando, se ele está ganhando peso, está desenvolvendo bem, porque a criança tem que ganhar de 25 a 30 gramas por dia. Então, por isso que a gente faz o controle cada 15 dias. Eu costumo fazer cada 15 dias o controle do peso das crianças pequenas, até 3 meses mais ou menos. Então, precisa ver o desenvolvimento dele. Com relação a vazar o leite, não vai ter problema nenhum, porque vai vazando e vai formando, né? A rachadura, acho que nós já até falamos um pouquinho, é higiene, é limpeza, às vezes precisa passar alguma medicação para poder, mas não tem problema nenhum, pode dar de mamar com a rachadura. E geralmente um seio, às vezes é um pouquinho maior que o outro. Isso mesmo natural. quando a gente não está mais amamentando, Isso, que natural. às vezes a gente não percebe, mas um seio, ele normalmente... Às vezes não é um do mesmo seio tamanho do enche mais do que o outro, isso é normal. Ok. E se for só a questão de leite Estética, mesmo, depois volta, né? Quando volta. para de amamentar. A Valéria de Fronteira, ela diz, tem uma amiga com bebê de 30 dias, teve leite bastante, mas por algum motivo, mesmo tentando sempre tirar um pouco de leite com bombinha e manual, o bico machucou muito e um médico que atendeu pediu para ela parar de amamentar e tomar um antibiótico e anti-inflamatório. No seio saiu pus, ficou muito ruim e aí ela entrou com mamadeira. É possível agora que nem produza mais leite e ela possa voltar a amamentar? É assim, eu não vi como é que está, mas dependendo da inflamação, alguns antibióticos podem ser tomados e continuar a amamentar, não há problema nenhum. É lógico, se ele viu pus, essa coisa, ele teve uma precaução, senão o nenê vai engolir. Ela deveria estar continuando ordenhando ou com uma bombinha tirando para estimular, porque se você para de estimular, vai parar o leite. Então, mesmo com a inflamação, tudo, o ideal seria, a gente orienta, põe uma bombinha, ou então massageia, faz ordenha, para continuar formando. Ok. A Elisângela disse, boa tarde, meu filho tem 3 anos e vai fazer 4 anos em setembro. Come de tudo, só não toma leite comum. Diz que o gosto é ruim, mas ainda mama para dormir e procura de madrugada. Estou tentando tirar aos poucos, mas está difícil. O que devo fazer? Ela pergunta se nessa idade o leite materno faz mal. Tem 3 anos e 4. Vai fazer 4 anos. Fazer mal não faz, mas já não tem mais os nutrientes ideais, né? Então, eu acho que é mais afetivo isso aí. Eu acho que E é difícil, né? Aliás, esse aspecto psicológico que envolve a amamentação é mesmo um caso sério. Eu, por exemplo, estava contando para a doutora Elvira, chorei tanto quando eu deixei de amamentar, porque eu queria continuar, porque era um vínculo gostoso, mas era necessário parar, enfim. E quando a mãe não consegue amamentar com tanta pressão, de repente vê o programa e fala, eu não amamentei meu filho. A gente foi conversar com a psicóloga Ana Tércia Tiba para ela falar um pouquinho também dessa questão. Porque mais do que tudo, é importante que você esteja bem para ser uma mãe tranquila e uma mãe que possa passar um monte de coisa boas para o seu filho, viu? Vamos assistir o que a Ana Tércia gravou para a gente. Existe uma pressão social muito grande para acontecer a amamentação. Então, criam-se mitos de que, para que o bebê e a mãe formem um vínculo de amor, um vínculo afetivo forte, aquela simbiose necessária, é importante amamentar. E, realmente, amamentar favorece o vínculo, mas existem muitas outras formas de se vincular com o bebê. Ser uma boa mãe, se relacionar bem com o bebê, é muito mais do que dar o peito.
Dar o peito faz parte e é uma parte da natureza. A gente nasce pronta para isso, mas nem sempre dá certo mesmo. Então, quando não dá certo, tem que pensar que a mamadeira é uma solução e não um problema. A mãe não vai ser uma mãe pior, não pode se sentir fracassada se ela der a mamadeira para o bebê. É importante ela tentar, sim, a amamentação, mas se não der certo, recorra a algo que permita que o clima entre ela e o bebê esteja bem e não vire um grande estresse. Ela pode dar a mamadeira de uma forma que também contribua para o vínculo. Ela pode tirar a blusa e deixar o filho encostado na pele, que esse contato de pele é tão importante. Ela pode criar aquele ambiente acolhedor. Dar a mamadeira não pode ser uma coisa mecânica. Se a mamadeira for um momento especial entre a mãe e o bebê, também vai fortalecer o vínculo. Assim como os cuidados básicos, como cantar para o bebê, conversar com o bebê, tudo isso constrói o vínculo. Se a mãe tiver esse cuidado, olha, ele toma mamadeira, mas eu vou dar mamadeira, eu vou estar perto, eu vou dar banho, ela vai construir esse vínculo também. O importante para o vínculo é que a mãe apareça como a principal cuidadora, a figura mais constante, a pessoa que ele mais ouve a voz, o toque que ele mais sente, o carinho que ele mais recebe. E nisso tudo vem a construção dessa relação da mãe com o bebê. Muito bom. Obrigada, Ana Tércia, sempre tão querida. Doutora Elvira, muito obrigada. Foi muito bom conversar e te receber. Volte mais vezes, Eu que tá bom? agradeço. Foi ótimo. A doutora Elvira Obrigada. estava dando aqui uma dica pra gente falar sobre o ar seco, né? Que esse ar seco pra criançada também é Tá, pra todo mundo, coisa né? séria, né? Então a gente aguarda pra falar sobre esse obrigada. assunto, tá bom?